Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você, de forma simples, fácil e prática, 3 maneiras de você conseguir migrar o seu site WordPress para qualquer outra hospedagem. É bem importante você saber diversas maneiras de fazer a migração do seu site WordPress, por questão de que cada hospedagem é uma estrutura diferente. Então, como cada hospedagem tem essa estrutura diferenciada, pode ser que alguns métodos não funcionem em certas hospedagens. Isso por experiência própria. Eu já tentei usar um plugin específico, na qual eu usava muito para fazer a migração de um site na Hostinger, porém o sistema de Lightspeed da Hostinger não aceitou muito bem, então eu tive que aprender outras maneiras de fazer essa migração e assim eu consegui fazer a migração do site sem nenhuma alteração ou sem nenhuma dificuldade. Então fica até o final desse vídeo, que após esse vídeo você vai saber essas 3 formas de migrar um site e no final eu vou ter uma dica exclusiva para você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno Leandro, trabalho com web design, criação de sites, marketing digital há um bom tempo e uma das minhas maiores especialidades é em WordPress. Então eu crio bastante sites em WordPress para clientes, para agências, para amigos, seja para quem for e precisa de um site profissional, eu faço esse trabalho e ganho minha vida com isso daí, com criação de sites. E uma das formas que a gente entrega um site para um cliente é fazendo a migração. Então eu trabalho no modelo que eu crio o site, recebo o valor metade e no final, para mim receber a última parte do site, eu faço a migração. Então eu recebo a última parte do site e faço a migração para a hospedagem do cliente. E o que é essa migração? Você cria um site hoje, como que eu faço? Eu crio o site em um subdomínio que eu tenho dentro da minha hospedagem e lá nesse site eu crio um subdomínio para o cliente avaliar de perto e acompanhar todo o desenvolvimento do site dele através desse link. Então eu crio todo o site, faço todas as alterações, modificações, mando para o cliente ver em celular, tablet e após a finalização do site eu tenho que fazer a migração dele. Então tem que fazer de uma maneira de que todo o trabalho que eu fiz na alteração do site, todo o visual, todo o conteúdo, eu tenho que migrar de uma maneira que ele não perca o visual, o design, nem o conteúdo após a migração e que seja algo bem simples para depois da migração só fazer alguns ajustes finais, algumas revisões e ser algo bem simples no final do projeto. E como eu mencionei no começo do vídeo, existe alguns problemas de você saber somente um método de migração. Antes eu usava o plugin Duplicator, ainda uso em alguns casos, como eu vou explicar para vocês aqui, e eu usava somente o Duplicator para fazer essa migração. E aí eu contratei a hospedagem da Hostinger e eu fui migrar um site para Hostinger e eu acho que não sei muito bem ao certo, eu não entendo muito bem essa parte de back-end, porém a estrutura do Duplicator não estava suportando a questão de carregamento do Lightspeed da Hostinger. Então eu tive que aprender outras maneiras de fazer essa migração. E o lado bom de você saber diversas maneiras, diversas formas de fazer essas migrações, você fica bem, vamos dizer assim, flexível. Então você consegue não mais depender de uma só coisa, você consegue ter vários outros planos. Se caso um não der certo, você tenta com outro que vai dar certo. Tenho certeza que qualquer um desses 3 formatos aqui que eu passar para você vai funcionar. E a última forma que eu vou explicar para você, que é a terceira forma que eu também uso, ela funciona em qualquer hospedagem. Então fica até o final que essa terceira forma aí, cara, não tem hospedagem que não funcione. Então, se você já gosta de conteúdo como esse, essas dicas que eu compartilho, se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostar do vídeo e vamos para a tela. O plugin que eu mencionei, que eu usava lá no começo, é o Duplicator. Como que funciona o Duplicator? Ele vai criar um pack do seu site WordPress e desse pack ele vai criar um instalador. Esse instalador você não precisa instalar um WordPress, uma instalação WordPress na outra hospedagem, basta você subir os arquivos que o Duplicator gera, que você sobe na outra hospedagem e ele te dá um Setup Wizard, que é uma instalação personalizada para você seguir passo a passo. Nessa instalação personalizada, você configura o novo domínio, que vai ser do site, configura o banco de dados e os dados de acesso ao administrador. E esse plugin ele tem 2 versões. Tem a versão gratuita, na qual já funciona muito bem, e tem a versão Pro, que o limite é um pouco maior da questão do peso do site. Então eu vou instalar aqui o Duplicator aqui. Eu vou fazer aqui na prática com você
vocês através do meu portfólio, migrando ele para a hospedagem da Hostinger. Hoje eu trabalho com duas hospedagens, a HostGator, tem uma VPS na HostGator e estou migrando agora os meus projetos para a Hostinger. Então o meu portfólio ainda está na minha hospedagem antiga, que é a HostGator. Então eu vou fazer a migração aqui junto com vocês nesses 3 formatos para vocês verem na prática como que funciona. Vou procurar por Duplicator. E é esse primeiro plugin aqui. Vou instalar ele e ativar. Após instalar o Duplicator, ele vai aparecer aqui na barra de menu lateral. Aqui vai estar como Duplicator. E aí ele tem algumas configurações aqui. Tem o Packages, que são os pacotes que você cria do seu site. Você tem Tools, que são algumas ferramentas, algumas configurações que você altera para deixar um padrão aí para o seu Duplicator. E essas configurações depois você consegue exportar para, por exemplo, criar um padrão se você é uma agência ou trabalha com grande volume de criação de sites. E aqui na versão de configurações você tem algumas configurações extras, como fazer o reset, tem bastante coisinha aqui. Então eu vou vir aqui em Packages. E aqui para começar a migrar com o Duplicator eu vou criar um novo pacote. Então Create New. E aqui, se você quiser dar um nome para esse pacote, fique à vontade. Eu vou colocar aqui. Então, clique em Next. Aqui ele vai fazer um scan no seu site para ver as imagens, os arquivos, PHP, HTML, para ver se tem alguma coisa que pode ser que dê problema na migração. Você marca essa caixinha aqui, ó, Yes, continue, e clique em Build. Essas notificações aí são mais para a questão da hospedagem, que pode ser que dependendo do limite da hospedagem na onde você vai migrar, essa hospedagem não permita arquivos muito grandes. Então aí ele te dá essa notificação aí para te avisar e te deixar ciente de que pode ser que a instalação ela fique um pouco maior. E depois dele passar pelo processo de construção do pacote, ele vai te dar aqui os arquivos que foi gerado. Então ele vai te dar 2 tipos de arquivo. O installer, que vai ser um arquivo PHP, e o archive, que vai ser um zip com todos os arquivos e imagens do seu site. Então eu vou baixar um de cada vez aqui. Pronto, arquivos baixados. Agora a gente tem que subir esses arquivos na outra hospedagem. O Duplicator ele funciona com os sistemas Apache. Se eu não me engano, a LocalWeb usa o Apache, a HostGator. Algumas hospedagens usam o Apache. Então, verifica que a sua hospedagem ou a hospedagem do seu cliente para ver qual que é o servidor dele, se é Lightspeed ou se é Apache. Se for Lightspeed, então o Duplicator ele não vai funcionar muito bem, porque ele tem que mexer em alguns arquivos no servidor e vai gerar uma certa dor de cabeça. Então aí você usa os outros métodos que eu vou passar aqui mais para frente. Porém, se for Apache, você pode usar o Duplicator para fazer essa migração. Bom, agora eu tenho que subir os arquivos na minha hospedagem. Aqui eu estou dentro do meu cPanel, só que você precisa acessar o gerenciador de arquivos. Você pode tanto subir os arquivos pelo próprio gerenciador de arquivos da hospedagem, dentro do painel, ou se não usar o FTP, usando FileZilla ou qualquer outro programa. Pronto, os arquivos carregados. Deixa eu voltar aqui para o próprio gerenciador e aqui a gente vê os 2 arquivos na qual foi updatado ou foi carregado com sucesso. E aí agora, como que é o processo? A gente vai acessar o link do domínio que a gente criou para fazer essa migração e aqui ele vai cair nesse index off. E aqui a gente vai abrir esse arquivo aqui, ó, installer.php. E aqui a gente vai cair naquela telinha do Duplicator que eu mencionei, que é um instalador que ele criou do nosso site. Então a gente vai seguir aqui aceitando os termos, clique em Next. Ele vai extrair os arquivos na hospedagem. Depois de extrair os arquivos, a gente vai cair nessa tela que agora a gente vai conectar o Duplicator com o banco de dados. Então a gente precisa criar esse banco de dados lá na nossa hospedagem. Então deixa eu criar rapidinho um banco de dados aqui. Então já estou aqui no cPanel, vou criar um banco de dados. Vou criar um usuário e uma senha para esse banco de dados e vou atribuir esse usuário para esse novo banco de dados.
Ok, aí eu criei o banco de dados, criei o usuário e atribuí esse usuário para esse banco de dados que eu criei aqui com vocês. E agora eu tenho que colocar essas informações que eu criei aqui lá no Duplicator. Então eu vou copiar aqui o nome do banco de dados. Eu tenho que selecionar essa opção aqui, ó, Connect and Remove All Data. E aqui eu deixo o host, aí depende da sua hospedagem. Às vezes pode ter lá o nome do host, database, usuário e senha. E aí eu posso colocar essas informações, clique em Teste Database, que aí ele vai testar o banco de dados e ver se está conectando tudo certinho. Deu aqui o Pass e Good, então aí você pode seguir para o próximo passo. Clique em Next e aqui ele vai aparecer uma confirmação de instalação. Então ele está perguntando aqui se você tem certeza dessas informações do banco de dados, porque é aí que ele vai instalar. Então se você colocar algum banco de dados errado, que é de outro site, ele vai substituir esse banco de dados aí, os dados que estão nesse banco de dados, com esse novo site. Então aqui você tem que ter um cuidado para poder fazer esse processo. E aí você clica em OK. E aí ele vai instalar o banco de dados, vai fazer a instalação do site e ele vai cair nessa tela aqui que é do setup do WordPress. Então aqui ele vai perguntar qual que é o título do site, qual que vai ser o novo domínio e qual é o caminho dentro da hospedagem que vai estar localizado os arquivos do site. Então você só valida que está tudo certinho, estando tudo certinho você clica em Next. E aqui vai ser a tela final, que quando você vê essa tela aqui, que é o Step 4, o seu site já foi migrado, e aí você clica aqui em Admin Login para fazer a exclusão dos arquivos provisórios que o Duplicator usou para migrar o site. Então clique em Admin Login, aí ele já vai entrar aqui na tela do novo painel que você acabou de migrar, do WordPress que você acabou de migrar. Você vai logar com o mesmo usuário e senha que você já tinha antes, e assim que você logar no painel, o próprio Duplicator vai limpar os arquivos provisórios. Então aqui ele já mostrou todos os arquivos que foi removido depois da migração. E o site foi migrado. Outra forma de você migrar o seu site é usando o All-in-One Migration. O All-in-One Migration, ele funciona um pouquinho diferente do Duplicator. Já nesse plugin de migração, ele precisa que você tenha a instalação WordPress na outra hospedagem, já com o All-in-One Migration instalado lá. Então você faz uma instalação do zero lá do WordPress na outra hospedagem, instala o plugin e aí você faz a migração através do arquivo que gera pelo All-in-One Migration. Agora vamos fazer esse processo de migração usando o All-in-One Migration. Eu vou instalar aqui nesse site que eu quero migrar. Vou procurar aqui All-in-One Migration, vou instalar e ativar. Esse método com All-in-One Migration eu testei tanto em servidores Apache quanto em servidores Lightspeed e funciona em ambos. Então aqui no menu lateral vai aparecer aqui essa opção All-in-One Migration. E aí a gente quer fazer o quê? A gente vai ter que exportar esse site através de um arquivo e depois a gente vai importar esse arquivo para o novo site, para a nova instalação WordPress. Então eu vou vir aqui em exportar. Aqui exportar para arquivo. Esses outros tipos de exportação para nuvem, Google Drive, esses daí são pagos, são recursos pagos que você pode sim adquirir, fazer a compra desses módulos adicionais. Acaba compensando se você trabalha com um grande volume, então fica aí para você analisar e decidir o que é melhor. Aqui eu vou fazer pelo processo do arquivo. Ele vai gerar aqui o arquivo, compilar os arquivos do site com o banco de dados e vai gerar um arquivo único para a gente subir na outra instalação do WordPress com o All-in-One Migration importando para lá. Aqui você vê que o arquivo que gerou foi um pouco maior do que o Duplicator, porém sem problemas. A gente baixa ele aqui. Baixei aqui o arquivo que foi gerado pelo All-in-One Migration. Agora eu tenho que ir lá na minha outra instalação WordPress, instalar o All-in-One Migration também e subir esse novo arquivo. Então vamos lá para outra instalação. Pronto, agora eu estou aqui nessa outra instalação WordPress e aqui eu já instalei o All-in-One Migration. Aí agora eu vou clicar em importar, que aí agora eu vou subir aquele arquivo lá que a gente exportou do primeiro site, do site que a gente quer migrar, para esse outro site aqui. Então a gente vai importar a partir de um arquivo. Clique aqui, seleciona arquivo e aqui escolha o arquivo que a gente baixou do outro site. Você pode notar aqui que a extensão é esse WPress. Então selecione esse arquivo aí e clique em abrir.
pode ser que na hora de você importar o seu site ele dê esse erro aqui, que é referente ao tamanho do arquivo. Então, como eu mencionei anteriormente, algumas hospedagens têm um limite de upload de arquivo no PHP limitado. O padrão é 128 MB. Então a gente vai ter que fazer essa alteração desse padrão de uma forma assim que não é tão difícil, é bem simples na verdade. E você precisa ter acesso ao gerenciador de arquivos do seu site. A gente vai fazer esse processo através do htaccess. Então a gente vai aumentar aqui, nem todos os sites precisam alterar esse limite. Como o arquivo que a gente exportou do outro site, ele é bem maior, dá 544 megas, então a gente vai subir esse limite para 550 megas. Então a gente vai lá na nossa hospedagem, gerenciador de arquivos, acessa a pasta raiz do site que você está migrando e você vai encontrar esse arquivo aqui htaccess. Então a gente vai clicar em editar esse arquivo. Eu aconselho você fazer um backup disso daqui. Então você clica em copiar, aí você pode colocar aqui, sei lá, /backup e clicar em copiar. E aí você faz um backup desse arquivo para você não acabar estragando o site. E aí você vem nesse .htaccess, vem editar, e aqui no final da linha a gente vai adicionar um pequeno código aqui que o próprio a Win Migration fornece. Então ele vai aparecer esse link aqui, ó, como aumentar o tamanho máximo do arquivo de envio. Então vamos clicar aqui para abrir esse artigo e aqui a gente vai copiar esse código aqui, ó, até esse Max Execution Time. Copia ele. Então a gente volta aqui no htaccess, cola e aqui esses números aqui, 128, 256, a gente vai alterar para o tamanho do arquivo que a gente exportou. Então o tamanho do nosso arquivo é 544, eu vou colocar aqui 550. E nessa última opção aqui de Max Execution Time, vamos setar como 0 para deixar ilimitado, sem limite. Feito isso daí, clique em Save and Close. Volta lá na instalação do WordPress, atualiza, você vai reparar que aqui, ó, o limite foi aumentado para 550 megas. Então vamos lá novamente, selecionar o arquivo e importar. Ok, aí depois de carregar os arquivos do site, ele vai exibir essa mensagem aqui dizendo que essa importação ela vai sobrescrever os arquivos dessa instalação WordPress. Aí você clica em continuar. E aqui ele vai exibir essa mensagem que o seu site foi importado com sucesso. Então é só clicar em finalizar e pronto. E antes da gente seguir para o terceiro método de migração de sites, eu quero deixar um recado bem rápido aqui para você, que é referente a tráfego pago. Então, a gente bem sabe que tráfego é bem importante para o site, para gerar visitas, desses visitantes se tornar vendas, isso daí é o nosso site vender, que a função do site é vender realmente. Para isso, você tem que fazer um tráfego. Tem o tráfego orgânico e o tráfego pago, na qual é um tráfego mais rápido. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do conteúdo fechado do pai do tráfego, na qual é um conteúdo muito top para você que quer aprender a fazer tráfego, seja para você mesmo ou se não, se você quiser se tornar um gestor de tráfego, eu tenho certeza que esse conteúdo fechado pode te ajudar muito. E seguindo a migração final aqui agora, o terceiro método é a migração manual. Ela consiste em o quê? A gente vai baixar os arquivos do site, pode até zipar ele para poder extrair na outra hospedagem e o banco de dados. Então a gente vai baixar todos esses arquivos, vai subir na outra hospedagem, vai extrair os arquivos e aí a gente vai instalar o banco de dados e vai fazer algumas configurações para que o novo site funcione na nova hospedagem. Aqui nessa hospedagem eu vou fazer a seleção de todos esses arquivos, aqui ó, selecionar tudo. Eu só vou tirar aqui essa pasta aqui de projetos que são os meus projetos que eu crio e eu não quero migrar porque senão fica muito pesado. Então aí eu vou selecionar todos esses arquivos e eu vou compactar. Eu vou compactar nesse tar gzipad aqui, compress files. Ele vai gerar um arquivo de zip para nós e aí eu vou baixar esse arquivo e subir na outra hospedagem. Enquanto ele monta esse arquivo aqui para a gente, eu vou lá no painel e acessar o phpMyAdmin. Que aí eu vou exportar o banco de dados, na qual a gente também precisa migrar quando for migrar os arquivos.
Então eu vou selecionar aqui o banco de dados, vou vir aqui em exportar e executar. Agora aqui já montou o arquivo zip para a gente fazer o download, então encontrei ele aqui, ó, vou até renomear. Ó, a gente renomeia aqui e deixa o tar.gz. Vou deixar aqui, ó, site blwp. Tá. Aí eu vou fazer o download desse arquivo. Após fazer o download desses arquivos, a gente vai subir ele para a nova hospedagem. Então tem duas maneiras a gente fazer isso. Uma é subir pelo próprio gerenciador de arquivos do painel da hospedagem e a outra via FTP. Eu vou fazer aqui o processo via gerenciador de arquivos da hospedagem, mas você pode estar fazendo da maneira que você quiser. Aqui agora dentro da pasta que eu quero fazer o upload desses arquivos, eu vou clicar aqui em carregar arquivos e vou selecionar aquele zip lá que eu montei. Aqui, ó. Vou clicar em fazer. Enquanto ele carrega esse arquivo, eu vou criando o banco de dados. Então eu vou criar um novo banco de dados aqui. Deixa eu achar aqui, ó, banco de dados MySQL. E aí eu vou criar um novo banco de dados aqui, por exemplo, BLWP. Aí aquele mesmo processo de criar um usuário, todo o processo de banco de dados. Então deixa eu até fazer aqui. Pronto, criamos o banco de dados. A gente vai precisar dessas informações que a gente criou esse banco de dados aqui para fazer a alteração de um arquivo do WordPress. Então a gente vai inserir manualmente essas informações do banco de dados para que o WordPress, os arquivos do WordPress se conectem com o banco de dados. Tá, a gente fez o carregamento aqui do arquivo, agora a gente precisa extrair esse arquivo aqui. Então clica com o botão direito, extrair. Então aqui a gente coloca só um pontinho ali, ele vai extrair nessa mesma pasta. Clique em extrair e ele vai iniciar o processo de extração dos arquivos nessa pasta. E pronto, aqui finalizou a extração. Aí agora a gente vai editar o arquivo wp-config. Então vamos encontrar ele aqui, ó. wp-config, botão direito, editar. Aqui você vai ver esses códigos aqui, mas a gente vai fazer uma pequena alteração aqui. Então a gente vai vir aqui nessa seção de dbname, dbuser, dbpassword e alterar isso daqui conforme o novo banco de dados que a gente criou nessa hospedagem. Pronto, colocou os dados de banco de dados, que é o nome do banco de dados que a gente criou, nome do usuário e a senha, só clicar em salvar e continuar. Aqui um detalhe bem importante é que aqui em dbhost, algumas hospedagens usam um host específico. Então você precisa saber lá no seu banco de dados aqui se vai ter alguma coisa escrito host. Aqui você vê que está escrito host MySQL localhost, então tá certo. Mas em algumas hospedagens pode ser outro endereço. Aí você copia esse endereço que tiver aqui e cola aqui, ó, dbhost. Agora a gente vai precisar importar o banco de dados. Então a gente alterou isso daqui, conectou o banco de dados, porém o nosso banco de dados está vazio. Então a gente vai voltar aqui no painel e vai acessar o phpMyAdmin. A gente vai importar aquele banco de dados que a gente exportou anteriormente. Então vamos acessar o banco de dados aqui que a gente criou. Eu vou clicar nele aqui só para garantir e clicar em importar. Eu vou selecionar aquele arquivo que eu gerei, ele vai estar aqui, ó, abrir, e aqui eu dou apenas um executar. Pronto, aparecendo essa mensagem verde aqui significa que foi importado todos os dados do banco de dados. Então a gente vai precisar atualizar agora o domínio, o link do novo site. Então vem aqui na opção WP Options, você vai ver aqui, ó, ou vai estar WP On ou uma outra opção aqui, só que do lado tem que ter a opção Options. E aqui eu vou editar essas duas linhas aqui. Então eu vou colocar o endereço do novo site. Como eu estou fazendo a migração do meu site principal, então aqui ele está o endereço antigo do meu site, que é o blwp.com.br.
Então eu vou editar aqui e vou colocar aqui o link que eu estou migrando esse site. Feito isso daí, deixa eu copiar, executar. Vem na segunda opção, editar. Cola aqui, executar. Agora com essas alterações a gente já consegue acessar o painel do WordPress. Então vamos acessar ele aqui do lado. Opa! Ó, aqui tá com um errinho. Aqui ele já fala, ó, deu erro na conexão do banco de dados. Vamos voltar lá no painel dos arquivos, no wp-config e ver se tá tudo certinho aqui. Ó, conforme a gente vê, tem aqui o dp-user, eu acabei colando errado aqui, deixei esse monte de espaço. Vamos só conferir para ver se está tudo certinho. Dá um save and close e acho que agora é para funcionar. Vamos ver. Ok, agora conectou. Aqui a gente vai logar agora com os mesmos dados que a gente tinha no site antigo. E pronto, a gente conseguiu logar no painel tranquilamente. Agora a gente só precisa fazer algumas configurações finais que são referentes aos links do site. Então a gente precisa atualizar os links antigos para o novo link usando o novo domínio. E para isso a gente vai instalar esse plugin aqui. Vamos em plugin, adicionar novo e pesquise por update URLs. A gente vai instalar esse primeiro plugin aqui, instala e ativa ele. Agora a gente vai em ferramentas e aqui acessa update URLs. Ok, agora a gente precisa colocar o endereço do domínio antigo para o novo endereço de domínio. Então o antigo era esse daqui e a gente vai colocar o novo sem o www. Agora vamos marcar todas essas opções e clicar em Update URLs Now. Pronto, aí ele atualizou alguns links aqui que estavam desatualizados. E pronto, esse é o terceiro método para fazer a migração de sites. E como prometido para você que ficou até o final do vídeo, uma dica extra para você é você sempre estar fazendo os backups do seu site. E o plugin que eu indico para você fazer isso daí, inclusive vou instalar ele aqui com vocês. Vamos em plugin, adicionar novo e chama Updraft. Então, Updraft Plus. Digita isso daqui. Ó, você vai encontrar esse plugin aqui, Updraft Plus WordPress Backup. Ele já está instalado e ativo aqui. O que eu indico dele é a questão do backup. Você pode falar, mas no All-in-One Migration tem a opção de backup. Só que no All-in-One Migration, o backup ele é local. Então, se acontecer alguma coisa com o seu site, sei lá, na hospedagem acabar dando problema, ou o seu site ser invadido e deletar os arquivos do seu site, você perde o backup também. E esse plugin, Updraft Plus, ele permite você fazer o backup na nuvem. Então, você cria uma conta lá no Google Drive, que te dá 15 GB de armazenamento gratuitamente, e você faz o backup diretamente para a nuvem. Então, se caso acontecer alguma coisa no seu site, você tem o backup salvo lá na nuvem. E esse foi o vídeo, eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Estou compartilhando aqui o que eu sei, da forma que eu trabalho, e realmente eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, ó, compartilha com seu amigo, com seu parente, com a pessoa que ou seu colega de trabalho, seja para quem for, para que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam descobrir essas formas de migrar site. E se quiser dar alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Então eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!